da diabetes, como eu falei para vocês, agora vocês vão conhecer a história de Kícia Ribeiro. Ela descobriu aí que tinha diabetes ainda na infância. Kícia foi uma das primeiras pessoas aqui na Paraíba a conseguir o tratamento, gente, através da bomba de infusão de insulina pelo SUS. A gente vai conhecer um pouco da história dela a partir de agora. Solta aí. Receber o diagnóstico de qualquer doença não é fácil, ainda mais uma criança de 9 anos. Foi o caso de Kícia, hoje com 31 anos. Eu descobri com 9 anos, né? E os primeiros sinais foi sede excessiva, ia muitas vezes ao banheiro e, além disso, uma fome e perder muito peso. Então, eu cheguei a 22 quilos em pouco tempo. Então, a minha família já começou a suspeitar que havia alguma coisa de errado. E aí, exames e foi onde foi diagnosticado o diabetes mellitus tipo 1, né, quando eu tinha 9 anos. Com os cuidados corretos, a doença não o impediu de ser mãe, como muita gente pensava. Eu cresci com a informação de que eu não poderia ter filhos, porque poderia vir ou o bebê com problemas ou, durante o parto, a mãe. E aí, quando eu engravidei, teve o susto, né, da minha gestação, mas, graças a Deus, e ao controle do diabetes, né, foi uma gravidez muito tranquila, não tive absolutamente nenhuma intercorrência, nem comigo, nem com a minha filha. E até hoje está aí quase 5 anos, muito saudável, não tem absolutamente nada. A gente acompanha, predisposição genética existe, mas saudável, graças a Deus. A qualidade de vida veio após a implantação do catéter e do sensor da bomba de insulina há 15 anos. Monitorada 24 horas, sabe exatamente o que o organismo precisa diante da condição da diabetes tipo 1. Atualmente, assim, há 15 anos, né, quase 15 anos, eu uso a bomba de infusão de insulina junto com o sensor de glicose, que se comunica com ela via Bluetooth. E às vezes as pessoas até se assustam quando vê na rua, o que é isso? Perguntam o que é, por conta da falta de informação, né? Essa bomba de infusão, ela libera a insulina em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Que faz com que a gente mantenha um bom controle da diabetes. E ela trabalha também junto com contagens de carboidrato, tudo que eu como, seja um doce, uma massa, uma pizza, o que for, ela já libera a insulina para suprir aquele carboidrato que faz com que a minha glicemia se mantenha. E por conta da falta de informação, muita gente acha que é um recurso assim, longe da realidade de qualquer pessoa. Mas o SUS ele oferece, né? É tudo fornecido pelo SUS, tanto a insulina que a gente usa, que é uma insulina, é a Novorapid, é uma insulina ultra rápida, né? Não é a comum que a gente vê por aí, como os insumos dela, catéter, aplicador, sensor de glicose. Então, tudo isso é fornecido pelo SUS. A gente judicializa, a gente consegue. Tá aí, minha gente, olha, e para entender melhor os sintomas e tratamentos da diabetes, eu convidei hoje o nosso endocrinologista, Dr. Mário Coutinho. Boa tarde, doutor Mário, tudo bom? Seja bem-vindo. E também estou recebendo a nossa advogada, doutora Mariana Fernandes, que também está aqui para falar sobre os direitos das pessoas que estão em tratamento, viu? Sejam bem-vindos ao nosso Tarde da Gente. Doutor, vou começar perguntando, né, logo a você sobre o que é a diabetes, né? O que é a diabetes? Quais são, né, os sintomas, os diferentes tipos que tem a diabetes? A gente quer saber um pouquinho mais. Dá para explicar melhor para a gente? Ah, com certeza, né? Diabetes, a princípio, é uma doença que causa o aumento do açúcar no sangue. O que gera isso, ele pode mudar. No caso do diabetes tipo 1, é a falta de insulina. Então, são pacientes que já precisam de insulina desde a infância, adolescência. E, no caso do tipo 2, a insulina até existe, mas ela não age bem. Então, tem que usar aqueles medicamentos. Os medicamentos fazem com que a potência da insulina seja maior e ele consiga normalizar o nível de açúcar sem precisar usar a insulina. Doutora Mariana, me diga uma coisa, quais são os principais direitos, né, desses pacientes que estão com diabetes, que tem aí uma relaçãozinha aí também, né, com o tratamento? Então a gente sabe que também quem é diabético tem alguns direitos, não tem? Cerca de 10% da população brasileira tem o diagnóstico de diabetes, então é uma dimensão realmente grande. E o desconhecimento sobre a doença
e sobre os direitos garantidos atrapalham muito esse tratamento e trazem consequências sérias para esses pacientes. Então, o direito mais importante que os pacientes precisam entender é a existência, a garantia ao tratamento integral pelo SUS. Certo. Integral. Então, vem desde o diagnóstico até o fornecimento da medicação e a própria bomba de insulina que foi mencionada pela entrevistada anterior. Exato. Doutor, deixa eu te fazer outra pergunta, né? Os sinais, quais são os primeiros sinais? O que é que a pessoa sente? Quais sintomas? Como identificar que a pessoa está ou não com diabetes? Se também existe algum fator de risco, né? Ou alguma chance de desenvolver a doença? Como é que a gente sabe? Os principais sinais da doença são esses que a paciente citou, né? Ela pode ter perda de peso inexplicavelmente, pode estar com muita sede, beber muita água, né? E falta de disposição, né? E é importante também reforçar que isso só acontece quando a glicose já está bem alta. Então, o ideal mesmo é diagnosticar no começo, quando ela ainda não apresentou esses sintomas. Então, através do exame de sangue, consegue detectar no início e já começa a tratar e a pessoa não precisa chegar a esse ponto. Porque quando chega a esse ponto, já significa que a pessoa já tem diabetes há algum tempo e esse tempo que ele está com diabetes já começa a causar alguns danos aos outros órgãos do corpo. Maravilha. Doutora, deixa eu te fazer outra pergunta, Mariana. É a questão do plano de saúde. Tem muita gente que tem o plano de saúde. Eles são obrigados a cobrir todos os custos de medicamentos, equipamentos essenciais também para esse tipo de tratamento de diabetes. E como é que esses pacientes eles também podem estar garantindo essa cobertura? Veja, os planos de saúde não podem recusar pacientes com diabetes. É preciso que o paciente com diabetes, se ciente da sua condição, declare no momento de contratar o plano, porque a omissão da doença é causa de exclusão, pode trazer um prejuízo. Mas eu também preciso dizer que a cobertura de medicamentos para o uso domiciliar não está coberta pelo plano de saúde. Então, mesmo que o paciente que tem plano de saúde, muitas vezes ele vai se socorrer ao SUS para ter acesso a essa medicação de uso contínuo. O doutor Mário pode até explicar melhor que a diabetes é uma doença crônica, então o uso da medicação vai ser contínuo sob pena de trazer outros prejuízos à saúde desse paciente. A gente viu aí na história da moça, da menina, e a gente viu desde criança, né? Na infância mesmo já usava. Agora, aquele dispositivozinho, explica um pouquinho sobre ele. Como é que é feito, doutor? É aquilo? Tem um horário para sair? Isso é tudo programável. É um aparelho que ele mede a glicose e ele também aplica a insulina quando necessário. Certo. Ele tem uma pré-programação que ele libera de acordo com o que é programado e existe a possibilidade de fazer, por exemplo, detectou um pico. Então tem como fazer também uma dose extra quando detecta que está fugindo do normal, né? Então detectou que está bem alta, então tem como o paciente mesmo ir lá e aplicar, que chama de bolos, né? Que é como se fosse uma dose extra naquele horário, né? Então, mas tem como fazer essa programação muda com o tempo também. Então, ela vai periodicamente no médico, o médico vai lá e muda a programação do aparelho para que ele deixe a glicose o máximo de tempo possível controlada. Doutor, o tratamento da diabetes, ela é de acordo com o tipo de diabetes de cada pessoa, as condições também de saúde de cada pessoa? Como é que é feito esse tratamento? Porque tem gente que tem diabetes tipo 1, tipo 2, tipo 3, então os tratamentos são diferentes. São diferentes. Até em quem usa insulina, existem vários tipos de insulina e tem que adaptar de acordo com o paciente, né? Da mesma forma, os medicamentos, nos últimos anos surgiram muitos medicamentos de classes diferentes e hoje em dia a gente consegue particularizar cada paciente. Então, determinado paciente vai receber um tipo de medicação, outro paciente pode receber uma medicação totalmente diferente. Então, a gente meio que direciona aquele tratamento ao perfil do paciente. Antigamente, o objetivo era só baixar a glicose. E hoje em dia a gente baixa a glicose, reduz o risco cardíaco, reduz as hipoglicemias para ele também não ter a glicose muito baixa em determinados horários. Então, hoje em dia a gente tenta direcionar o tratamento para aquele paciente. Perfeito, doutor Mário. Doutora Mariana, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que existe casos de discriminação em todos os ambientes, seja ele de trabalho ou em qualquer outro lugar, né? Quais são aí os direitos desses pacientes quanto a isso? Não pode haver discriminação, seja pela condição ou por qualquer outro motivo.
A diabetes, embora crônica, é uma doença tratável e tem novas medicações, novos dispositivos para trazer exatamente a qualidade de vida para esses pacientes. Não pode haver. Havendo, tem que ser denunciada. Esse paciente, com o agravamento da sua condição de saúde, ele pode vir a pleitear uma aposentadoria por invalidez, não é decorrente diretamente da diabetes, mas sim das doenças, do agravamento das doenças decorrentes da diabetes. Ele pode ter uma cegueira, pode ter a amputação de um membro, então isso geraria o direito à aposentadoria por invalidez, geraria o direito do recebimento do auxílio-doença pelas as doenças associadas à diabetes. Maravilha. Vou dar só uma paradinha aqui, tá? Pra gente ir para um rápido intervalo, gente. Daqui a pouquinho eu volto com o médico, né, doutor Mário e a doutora Mariana, advogada, pra gente continuar falando desse assunto, tá bom? Volto já com o Tarde da Gente.